Olá, amigos queridos, bem-vindos. Estamos aqui prontos mais uma vez. Eu no meu cantinho, você no seu e nós juntos para fazermos mais um programa aqui pela sua Novo Tempo. Bem-vindos, você, a sua família, você está sozinho ou não, mas de qualquer maneira, onde você estiver, é tão bom ter você aqui com a gente, de verdade. Cada vez que eu começo um programa, cada vez que eu estou aqui no ar com você, eu faço questão de dizer isso, de valorizar a sua presença aí do outro lado, de valorizar que você está sentado aí ou você está, às vezes, fazendo alguma outra coisa, mas nos ouvindo, você está, na verdade, esperando alguma coisa, e eu quero dizer para você que sempre que nós planejamos alguma coisa, é para fazer bem a você e a seu coração. O consultório de família quer atender a você e a sua família em suas necessidades, partindo do princípio de que todos nós temos as nossas necessidades e podemos uns com os outros compartilhar, porque no fundo, são as mesmas dores, são os mesmos medos, as mesmas agonias. Obviamente que em situações diferentes, em momentos diferentes da vida, mas a coisa mais rica da vida é o compartilhamento de experiências, do que eu sinto, do que você sente, e quando nós descobrimos que somos iguais, quando eu contar das minhas dores, você vai sentir aí do outro lado o que eu estou sentindo, e quando você me fala das suas dores, nós também aqui do outro lado sabemos o que você está falando. Isso é ser humano, é ser dado a conhecer a dor do outro, respeitar ao outro, e nós sofremos muito quando isso se perde, quando nós perdemos o valor de ser humano e dividir uns com os outros o bem da vida e as dificuldades também. No tema de hoje, na verdade, ele é uma continuação da conversa da semana passada. O programa na semana passada foi mais curto, tivemos um pronunciamento da presidenta Dilma e nós tivemos então que fazer o programa mais rápido, e a história tomou uma proporção aqui na nossa conversa e uma vontade de querer ouvir mais, que trouxemos novamente a conversa à tona, trouxemos o mesmo convidado, o Leonardo está aqui com a gente hoje, mas eu digo para você que hoje nós queremos, nessa continuação, trazer à tona um tema ainda mais forte, de lidar com ele ao mesmo tempo que lidamos com a dor. Hoje nós vamos falar como ser grato quando coisas ruins acontecem. E ao longo do programa você vai entender na fala do Leonardo, no que ele vai dividir aqui com a gente também. Bem-vindo, Leonardo, bom tê-lo aqui com a gente novamente. E antes de te ouvir, eu já quero novamente agradecer pela tua disposição, pela tua coragem, pela tua vontade de, no momento mais difícil da tua vida, fazer alguma coisa a mais por você, claro, e pelos outros. E você tem conseguido. A resposta da semana passada, ao programa da semana passada, além das milhares de pessoas que te acompanham nas redes sociais, foi impressionante. E o que mais me impressiona e me impressionou naquele programa era o número de pessoas dizendo assim, me fez pensar. Me fez entender que os meus problemas, que a minha situação, que me fez pensar que estamos vivendo situações parecidas, mas eu posso aprender com o jeito dele viver, e certamente você aprenderia com o jeito de tantas outras pessoas viverem situações assim. Então, muito obrigada de antemão, muito obrigada. Deus te abençoe, boa noite, bem-vindo. Obrigado, Darleide, boa noite também, muito obrigado. E realmente teve uma repercussão muito boa e eu fiquei muito lisonjeado assim, com muitas coisas que eu li, com muitas mensagens que eu recebi, foi muito bom. E eu acho interessante também que você não se coloca como super-herói. Eu gosto disso, eu não estou aqui para ser o super-herói, para mostrar minha capa de poderoso. Não, estou aqui como um homem que tomou um caminho para viver isso, né? É simplesmente isso. Então, não é nada de... Eu gosto dessa sua fala, de o tempo inteiro está dizendo, muitas vezes até se fragilizando, se tornando vulnerável. Semana passada, acho que depois do programa, no dia seguinte ou 2 dias depois, você disse assim, hoje meu copo está cheio. Você estava falando assim, hoje eu estou mal. Então, isso é muito rico de ver esse movimento em você. E aqui comigo uma amiga querida que já nos conhecemos, já fizemos tantos programas aqui no Novo Tempo juntas, mas ela estava assim bem um tempo longe de mim, mas voltou, me deu sinal de vida. Maria de Lourdes, prazer em tê-la, minha amada, bem-vinda. Prazer é todo meu. Nós tivemos aí um tempão de desencontros, né? Mas está confortável aí no meu sofá novo? Parabéns por esse cenário lindo, lindo, de muito bom gosto. Boa noite, amigos. Um grande abraço a todos.
Obrigada pela oportunidade. Que ótimo. Oportunidade nossa de ter você aqui. Ali do outro lado deve ter muita gente dizendo assim, ai, estava com saudade dela. Muito bom. Vamos então continuar. Você querendo participar com a gente a qualquer momento, pode ser na nossa página no Facebook, Novo Tempo, não, consultório.nt, consultório.nt. Tem lá um post, você deixa o seu comentário, sua mensagem, vai participando com a gente. Pode ser pelo Twitter também, consultório NT, consultório NT, o nosso Twitter, vou ouvindo você, tá bom? Leonardo, também tem gente que está assistindo hoje o programa pela primeira vez, não te conhece, não ouviu parte da tua história. Vou pedir que você, por favor, faça um resumo. O que foi que aconteceu? De quem nós vamos falar hoje? Que a Fabiana, sua esposa, em que situação se deu isso que nós estamos tratando desde a semana passada, a perda da Fabiana, a sua esposa? Sim, a Fabiana, ela teve uma torção no joelho e essa torção, por conta disso, ela teve uma embolia pulmonar, ela começou a ter tosse, levei ela para o hospital, na verdade ela desfaleceu em casa, na hora de eu tentar pegar ela voltou à vida com a força que eu levantei ela, levei ela para o hospital, lá ela passou por algumas cirurgias, ficou internada na UTI durante mais de 30 dias, lutou bastante, muito pela vida, nós também como família, a gente lutou demais ali pela vida dela, mas por fim ela venceu N cirurgias, N problemas, mas ela não conseguiu vencer uma infecção. E essa infecção foi a que infelizmente tirou a vida dela. No decorrer que ela estava no hospital, eu ia postando no Facebook para as pessoas próximas poderem acompanhar, mas isso tomou uma repercussão muito grande. Milhares e milhares de pessoas hoje ainda acompanham as postagens que eu faço. E enquanto ela estava no hospital, as postagens eram relacionadas a ela estar lá, como estava a evolução do quadro dela. Depois eu fiquei pensando assim, se eu continuava ou não postando, e eu falei, poxa, de repente o meu processo de recuperação pode ser interessante para algumas pessoas. E eu comecei a postar algumas coisas que eu estava vivendo nesse processo de retomada, de recomeço. Como que eu estava lidando com o luto, como que eu estava lidando com essa dor. E em alguns momentos eu fiz algumas postagens, por exemplo, sobre dicas de relacionamento. Por que eu fiz essas postagens? Porque é uma pena você ver pessoas que são casadas por tanto tempo, mas não aproveitam o casamento. E o que eu queria passar o tempo todo era o seguinte: a gente precisa olhar para trás e poder falar de coração que foi bom enquanto durou. E eu pude falar isso. Então, assim, como que eu pude olhar para trás e ser grato por esse tempo? Porque do tempo que a gente teve de casado, a gente teve uma série de coisas que a gente fazia que eram importantes para a gente poder manter nossa relação. A gente tinha muito problema, a gente tinha muita briga, mas a gente sabia como lidar com isso, porque o mais importante de qualquer outro tipo de discussão ou desentendimento era a nossa relação. Ai, você vai falando e eu vou aqui assim, eu preciso perguntar disso, eu preciso perguntar daquilo, porque cada fala sua é muito rica. Deixa eu trazer aqui a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, primeira coisa, a gente parece que está diante de um caso, de uma terapia para um grande público via rede social, quando esse homem vem e lança a sua dor em palavras, por meio de textos, fotos. Qual é o valor de se falar da dor? Isso é terapêutico? Nossa, tremendamente terapêutico, né? A força, né, que o Leonardo tem, é claro, falar numa rede social é mais fácil do que falar o que você está falando aqui em público, óbvio, né? Mas você conseguir expressar a dor de todas as pessoas, sabe? Não é apenas uma perda por morte, é qualquer perda. E nós temos uma grande dor por qualquer perda. E aí, essa sua fala é rica por conta de saber dizer da sua perda, né? E olha, o que você disse é tremendo para casais, né? Por que não compartilhar mais, né? Por que não viver mais intensamente? E, né, eu li uma vez, acho que é uma frase de um poeta brasileiro, até que seja eterno enquanto dure, né? É o que você viveu e é tremendamente gratificante saber que alguém
sabe fazer isso. Exato. Né? É o tipo da pessoa. Se todos os seres humanos fossem iguais a você, Leonardo, a psicologia não existiria. Que dó de você, né, amiga? Eu arrumaria outra profissão. Mas eu posso te dizer que eu tenho ido no psicólogo também. E uma coisa que eu costumo reforçar para as pessoas, porque eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas pedindo orientação para mim. E eu falo, eu não sou profissional. Eu posso compartilhar o que eu estou vivendo, eu posso compartilhar o que eu estou fazendo. As coisas que eu tenho feito não foram orientações do psicólogo, eu sei lá para contar. Nesse sentido que ela está falando, de que assim, é tão rico que você traz, que a psicologia ela se torna ali um suporte, ok, mas assim, não precisa ter aquele esforço de dizer, menino, faz isso, você não fez ainda, né? Eu ia no psicólogo meio assim, para poder ser mais uma pessoa para eu poder conversar. Sim. E principalmente para saber, como eu estava fazendo uma coisa diferente, para saber se aquilo que eu estava fazendo realmente seria bom ou não, porque eu estava inventando algumas coisas, digamos assim. Então eu queria ter certeza de que eu estava num caminho certo. E foi muito bom. Eu fui acho que foram 4 ou 5 consultas que eu fui. E basicamente eu contava o que eu já tinha feito. Eu não perguntava o que eu tinha para fazer. A Lourdes, então, tem razão em dizer o que ela disse. A outra coisa que você disse aqui é que vocês brigavam, vocês tinham uma vida de casal, na maioria das vezes a gente diz isso, normal, com brigas, com desencontros, entre aspas. Ou seja, nesse momento você está dizendo, espera aí, pessoal, eu não sou, de novo, um super-homem, nós não éramos um super-casal e nós não éramos 2 pombinhos com uma vida romantiquinha, com coraçãozinho... Não, é assim, uma vida normal, mas... Aí você ganha o coração de todo mundo ali do outro lado. E eu digo assim, com respeito mesmo de quem está do outro lado, e dizer assim, meu Deus, olha, deixa eu acordar para a vida. Você dizendo assim, mas aproveitamos e eu não tenho sentimento de culpa nenhum porque eu amei a minha mulher como deveria. É isso que você está dizendo. Olha como isso torna mais humano e mais real. E dá para você aí de casa pensar. Pensa, meu amado, minha amada, a cada final de semana, nos lugares onde eu estou, pregando, ou encontros de casais, ouvindo pessoas trazendo as suas aflições, né, da intimidade da sua casa, e tantas vezes dizendo assim, eu decidi semana passada, acabou, é só chegar ao final do mês, não tem mais jeito para o meu casamento. Por quê? Porque a gente briga demais. Por quê? Por causa do dinheiro, por causa dos filhos, por causa disso, por causa daquilo, e vocês não se dão conta de que nesse seu pensamento volátil de que não dá tempo para parar para pensar no valor e na riqueza da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, na sua riqueza enquanto gente, você está deixando de viver. E amanhã não se sabe se você não vai olhar para trás e vai sofrer com uma baita falta, um tremendo sentimento de culpa. Então, isso é o que importa. O Leonardo esteve menos de 6 anos casado e traz assim essa fala que eu quis pontuar antes de continuarmos, porque tem muita coisa ainda para jogarmos aqui na mesa, a partir da história deles. Pense nisso. Você tem de fato aproveitado quem está do seu lado? Eu não estou dizendo, e novamente dizendo, isentando de que vocês tenham problemas, dificuldades. Não, eles existem, são pessoas diferentes. Mas como vocês vivem esse dia a dia e essa superação? Pensa nisso, tá? Valoriza isso. Participa com a gente no Facebook aí, deixa o seu recado. Daqui a pouquinho vou ler alguns recadinhos. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para algumas pessoinhas queridas. Eu anotei aqui rapidinho. A Aparecida Teodoro era de Guarapirama, escreveu uma cartinha para mim. Tenho aqui algumas cartinhas. Olha que coisa mais bacana. Mostra aqui, de verdade. Em tempos de e-mail, ainda receber cartas é uma coisa assim tão gratificante e é uma coisa que lembra a gente de saber que nem todo brasileiro está ligado ainda nos meios da tecnologia. Muitas pessoas ainda preferem o papel e a gente agradece de verdade a cada uma de vocês que tem o cuidado de escrever, contar um pedaço da história de vocês e dizer o quanto gostam, acompanham aqui o consultório de família. Entre essas pessoas, deixa eu ver, a Leonor Medeiros, do Rio de Janeiro, a Helena Toledo. Ela é de São José dos Campos, a sua cidade, Maria de Lourdes. Ainda temos a Zeisa de Guaratinguetá, também aqui no Vale do Paraíba, e a Aparecida de Guapirama, no Paraná. Deixa eu ver quem mais. A Lélia
ou a Darlélia, como queiram dizer, eu descobri nesse final de semana que é uma igreja em São Paulo em que às tardes, algumas vezes no mês, eles se reúnem para fazer um consultório de família lá. Como não me tem, eles têm uma moça chamada Lélia que faz a apresentação do programa e ela ganhou um apelido de Darlélia. Beijo para você, fiquei sabendo disso, achei o máximo. São os amigos da Vila Antonieta, em São Paulo, bom demais. Leonor Medeiros, já mandei abraço para você também, beijo grande, um abraço muito especial para todos que nos acompanham. Leonardo, vamos lá. Esse final de semana você fez um momento muito especial aqui em São Paulo, reunindo pessoas, amigos, familiares, agora eu quero puxar o tema que nós combinamos para hoje, para agradecer pelo tempo de vida da Fabiana. Como foi que você chegou a essa conclusão? Como foi que você foi construindo que agradecer a Deus pela vida enquanto ela esteve com você seria um momento bom para você e para quem está ali acompanhando? Como é que você chegou a essa conclusão? Eu ficava pensando em como lidar com tudo isso. Quais eram as alternativas que eu tinha para poder lidar com tudo isso? Eu não queria esquecer, mas eu também não queria ficar com uma memória ruim. Então, assim, como que eu poderia manter uma memória, mas uma memória boa? Sendo que o que mais marcou, na verdade, foi o momento ruim. Exato. Então, assim, como que eu poderia fazer para que os momentos bons, eles fossem tão importantes e tão marcantes, de modo a superar o momento ruim? Como que eles poderiam tomar mais espaço no meu coração do que o momento ruim? Então, assim, eu cheguei à conclusão de que seria pela gratidão. Ou seja, eu começar a levantar na minha memória, começar a levantar na nossa história e tudo mais, as coisas boas que a gente teve. Inclusive no período do hospital, as coisas boas que aconteceram ali. Aconteceu muita coisa ruim ali no hospital. Claro. Né? Eu acho que 90% do tempo foi muito desespero, foi muita dor, foi muito sofrimento. Mas tiveram momentos bons. Então, assim, eu queria guardar alguma coisa no meu coração, eu não queria que fosse uma coisa ruim. Então eu falei, eu vou precisar ficar envolto e ter uma overdose, digamos assim, de coisas boas, para poder marcar coisas boas. Então, assim, tudo que foi regendo a minha forma de agir foi como eu pegar uma coisa ruim e lapidar aquilo para ser uma coisa boa. Né? Eu citei no programa anterior como que eu tirei a aliança. Tirar a aliança é um momento dificílimo. Mas eu procurei fazer ele de uma forma que eu pudesse ter uma memória boa desse momento, não uma memória ruim. Tirar as roupas do guarda-roupa é um momento horrível. Como transformar um momento ruim desse num momento bom? Para poder marcar a memória de uma coisa boa. A Fabi adorava cupcake. Ela fazia coisas maravilhosas, adorava. Eu reuni todas as ferramentas, os livros, dei uma pilha dessa altura de livros de cupcake. E assim, falei, o que eu vou fazer com isso? Se eu ficar olhando isso aqui para todo dia, eu vou estar perdurando uma dor. E aí eu resolvi, falei, eu vou presentear isso para a mãe dela. E aí eu peguei e chamei a mãe dela e eu presenteei isso para ela. Falei, aqui é um presente que eu estou te dando. E isso marcou, ela adorou, foi muito bom. Assim, uma mistura, eu falei, é um sentimento que precisa existir um nome para ele. Que é quando você mistura a dor de você saber que aquilo era de uma pessoa muito querida, mas a felicidade de saber que você vai ter aquilo para poder guardar de uma forma boa. Então, assim, tudo que eu fui fazendo foi meio que para envolvendo um sentimento ruim de coisas boas, de modo que ocupasse em mim uma memória positiva. E esse culto que eu fiz, esse culto de ação de graça, foi uma forma, digamos assim, de fazer um fechamento nesse processo todo. Então, assim, foram N ações que eu fui tomando no decorrer desse processo. Isso não significa que meu luto acabou. Claro. Porque eu não sei dizer exatamente qual que seria o ponto-chave para dizer que um luto acaba. Mas eu ainda tenho muita coisa que ainda estou tratando e trabalhando dentro de mim. Mas em termos de ação, de medidas que eu estou tomando para transformar os momentos de dor em coisas boas, para ficarem coisas boas guardadas, o culto de ação de graças foi a cereja do bolo. Entendi. Ele disse que tem que ter um nome para esse tipo de situação, né? Que ele está vivendo, desse movimento. Que nome se aproximaria dessa resiliência toda, O que é isso que ele está fazendo?
É difícil difícil, nomear. né? Difícil nomear, mas o Leonardo falou uma palavra fantástica aí, que é alternativa. Ok. O Leonardo pegou a dor e resolveu encapá-la, né? Resolveu cobri-la. Né? Isso não é negação? Forma. Não. Qual é a diferença disso para negação? A negação é: não quero pensar, não quero abrir aquela porta do guarda-roupa, entendeu? Porque lá tem as coisas. Ou então, eu estou em intenso sofrimento, eu vou lá abrir a porta do guarda-roupa para sofrer mais, entendeu? E aí você fecha e guarda para um outro momento que você quer sofrer de novo, entendeu? O Leonardo, ele está pegando esse sofrimento, né, e encapando ele, quer dizer, o luto não acaba dentro de nós, ele vai se ajustando num cantinho do nosso cérebro, né? Tem um lugar específico para as perdas, e você tá colocando as informações de perda de uma forma bonita, né? De uma forma tranquila, sabe? De uma forma serena, de uma forma inteligentíssima. Sabe? Então, a sua dor não deixa de ser dor. Entendeu? Exato. Mas é uma dor encapada de alegria, de bem-estar, porque você está procurando fazer alguma coisa boa daquilo que é tremendamente ruim, um dos piores momentos da nossa vida. Você está acompanhando aqui o nosso consultório hoje. O Leonardo voltou aqui para conversar com a gente. Temos hoje a participação também da psicóloga Maria de Lourdes. Esse é o seu consultório de família, pensando em você, no seu bem-estar e querendo sempre dividir com você alguma coisa boa para que você, hoje mesmo, decida como vai ser a sua vida a partir de agora. Porque nós estamos não dizendo para você uma receita, olha, viva assim, faça assim. Não é esse o movimento que se faz. A ideia que se tem é levantar possibilidades para que você comece a pensar e se encontrar. E muito fácil, muito melhor que você descubra por si mesmo do que alguém dizer para você exatamente os passos, porque somos tão diferentes uns dos outros, mas questione-se, a maneira como você tem vivido é a melhor, a maneira como você tem feito é exatamente o melhor, ou será que dá para aprender com outros e de uma outra maneira? Então, fique aqui com a gente sempre nessa proposta de dividirmos coisas boas e coisas difíceis também. Agora, um fato também que me chamou muita atenção, a gente volta ainda a falar sobre a questão da gratidão, é que enquanto eu assistia o culto de gratidão feito nesse último sábado, está disponível no seu blog, no seu site, né? leonardolopes.com.br, você também trouxe à tona uma questão que me surpreendeu. Tem gente ali do outro lado pensando, bom, ele deve ser um excelente cristão de igreja, assim, religioso, de frequentar igreja, ele deve ser adventista do sétimo dia, ou batista, ou alguma coisa do gênero. E eu me surpreendi, porque você disse ali, o que eu vou pedir que você traga aqui à tona para a gente novamente, é que você foi descobrir a fé agora, mas de um jeito que me surpreendeu. Fala para mim, para nós. Eu fui batizado na igreja adventista por muito tempo. Eu fui um membro bem assíduo, digamos assim. Por algum motivo, houve um certo distanciamento. E um distanciamento mais em termos de igreja, de doutrina, de praxe. Ok. Né? Mas eu não sentia em mim que eu estava distante de Deus, de uma forma geral. Eu não sentia isso. Então, assim, eu não tinha o hábito de ir à igreja, isso por muitos anos. Sim. E eu não, realmente, assim, hoje ainda, para falar a verdade, assim, eu tenho ido na igreja, em especial com a minha mãe e tudo mais, porque é um lugar que eu me sinto muito bem. Eu gosto muito de lá. Tenho muitos amigos lá. Mas, de uma forma assim, extremamente franca, eu não sei se eu consigo me intitular adventista, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas no Facebook me perguntam, você não é, você é? Eu falo, não vou responder. E respondeu aqui, já era agora. Então, assim, eu falo, não vou responder, porque ali eu tenho uma série de pessoas que me seguem, a grande maioria, na verdade, não é adventista. E eu achava que, primeiro, seria
talvez desrespeitoso com eles, eu começar a citar alguma religião. Por isso que eu te pergunto assim, a tua fé, aquele momento que você diz ali no culto, que você diz que tinha até alguns questionamentos com a Fabiana com relação à fé, propriamente dito. Como que é aquilo? Então assim, o assunto religião mesmo, ele não pesava pra gente. Entendi. Na verdade, nunca trouxe essa preocupação. Mas a questão de fé começou a me incomodar de uns anos para cá. Porque eu percebia que, digamos assim, as coisas pareciam que não faziam mais tanto sentido. E eu falei, bom, deve ter alguma resposta, alguma explicação. E eu comecei a dar uma pesquisada sobre esse assunto. Sempre trabalhei muito, não tinha muito tempo, mas o tempo que me sobrava, num domingo, num sábado, à noite, eu dava uma lida em algumas coisas, assistia alguns documentários e procurando informação. Tanto na história como na ciência, de uma forma geral. E quanto mais eu lia, quanto mais eu ia pesquisando, mais eu chegava à conclusão que tanto assim a fé como Deus, eles eram meio que uma coisa, um fenômeno psicológico, digamos assim. Você estava nesse ponto, assim, racionalizando a fé. Isso, exatamente. Assim, não era uma coisa... Seria uma coisa muito subjetiva, ou talvez até inexistente, entendeu? Assim, não é uma coisa que era muito real, é uma coisa que a pessoa inventou, alguém inventou, e isso estava me tomando dessa forma, e eu não contava isso para a Fabi. Então, segura aí, que aí eu quero saber como é que no momento de dor, de perda, aquela fé que você questionava passou a ser algo real assim para você. Como que essa ideia sua a respeito da fé mudou? Vamos falando sobre isso e outras coisas. E a pergunta que não quer calar no programa de hoje, e nós vamos caminhando nesse sentido também, é: como ser grato quando as coisas ruins nos acontecem? Como é que este homem, e certamente tem histórias aí do outro lado, de pessoas que conseguiram olhar para esse panorama difícil, doloroso, cruel às vezes, podemos dizer assim, e encontrar algumas coisas para agradecer por elas. E será que nesse momento, então, nós estamos atendendo ao que a palavra de Deus nos diz sobre gratidão, quando diz exatamente assim, em tudo dai graças? Vamos para o nosso intervalo e na volta, que é bem rapidinho o intervalo, na volta a gente continua aqui conversando, queremos você com a gente. Até já. Vamos continuando aqui o nosso programa, o tempo que voa tão rápido para dizer tanta coisa, mas é um tempo suficiente para também nós trocarmos aqui palavras, mensagens, carinho, você participando com a gente. Muito, muito obrigada. Hoje nós estamos novamente dando continuidade, na verdade, à história do Leonardo Lopes, que esteve na semana passada contando do seu luto, voltando aqui com a gente hoje, a psicóloga Maria de Lourdes. E nós já falamos tanto na Fabiana, você vem aqui, esteve, enfim, eu vou separei algumas fotos para nós mostrarmos para o pessoal de casa que não acompanhou ainda no Facebook, por exemplo. E deixa eu chamar aí algumas fotos lindas da Fabi. Aí essa foto não ficou muito nítida, pelo menos não está aqui para mim. Onde vocês estavam ali? Essa daí foi na nossa lua de mel, a gente foi para o Chile. Estava nevando lá. A gente estava esquiando. A próxima foto, deixa eu ver mais uma. Olha essa foto linda no dia do casamento. Isso. Ela de perfil. Mais uma. Essa foto... Parece uma boneca, linda. Foi muito elogiada mesmo essa foto. Linda, linda demais. Olha o seu sorriso, o Leonardo e a Fabi. Essa é a amada do Leonardo, que ele fez e ele faz tão bem, com lindas memórias, com uma história linda. Aí vocês namoravam, já estavam casados? Aí a gente estava namorando ainda, lá no Parque Barigui, lá em Curitiba. Pois é, essa é a Fabi, sobre quem nós temos falado aqui no programa. E você aprendeu a amar, eu lendo algumas mensagens e pessoas dizendo assim, eu acompanhei essa história, então assim, se fez membro da tua família junto com você, coisa rica. E algumas mensagens aqui chegando pra gente, que bom ver alguém que conseguiu transformar a dor em estímulo através do amor que eles viveram.
E é uma mãe contando que perdeu uma filha de 13 anos há 6 meses e não consegue se levantar ainda. A dor, o vazio, esse oco que sinto no meu peito, na minha alma, é algo que tira toda a expectativa de vida e os meus sonhos. Me sinto uma pessoa diferente, amarga, triste, sem essência. Oro para que o Pai renove as minhas forças, mas quando lembro que minha menina não está mais aqui, que minha princesa não pode mais me abraçar, me sinto tão fraca, sem forças. Durmo e acordo pensando na minha filha, não consigo me ver mais fazendo outras coisas. Léo, semana passada, como eu disse em algum momento hoje aqui no programa, você postou um texto em que você dizia que o seu copo estava cheio. Fala dos seus momentos. Que momento é aquele do copo estar cheio? Como é que você vive o dia em que você acorda e diz assim, hoje eu não sei nem se eu deveria sair de casa. Como é que você vive isso? Eu tinha falado no último programa e eu tenho falado isso muito no Facebook, que o luto, ele é uma luta mesmo. Então, assim, esse tipo de sentimento, ele tá com a gente o tempo todo. E, por vezes, a gente não tem força suficiente para poder lutar contra ele. E a gente se afunda, e não tem jeito. Claro. Mas, em algum momento, você precisa dar uma respirada, às vezes, tirar alguma coisa da frente que está te fazendo mal, como eu citei, por exemplo, o porta-retrato, né, numa postagem que eu fiz também. Aquilo chegou uma hora que, enquanto estava me fazendo bem, estava ali. Chegou uma hora que estava me incomodando, eu tive que tirar. Né? E às vezes a gente precisa tomar algumas atitudes assim. E demorou para eu conseguir ter essa força, mas a gente precisa buscar de algum lugar para a gente poder lutar contra esse sentimento. Então, muitas pessoas leem as coisas que eu estou postando e às vezes até imaginam que está sendo talvez fácil. Mas não é, assim, é uma luta tremenda. Só que por muitas vezes eu não me deixo ser levado por ela. E a analogia que eu fiz com o copo é que, assim, logo quando a gente está... Quando é muito recente, questão de horas do falecimento, o nosso sentimento ele vai tomando conta da gente de uma forma e a gente chora compulsivamente. Então é como se o copo do nosso sentimento ele fosse se enchendo e uma hora precisa esvaziar. Com o tempo, esse copo vai se enchendo mais devagar. Então, no começo, eu chorava compulsivamente por várias vezes ao dia. Depois era uma vez ao dia. Depois uma vez a cada 2, 3 dias. Porque era o tempo desse copo ir se enchendo cada vez mais devagar. E já fazia alguma coisa em torno de uma semana, mais ou menos, que eu não chorava. E aí, nesse dia, eu falei, o copo encheu. Ou seja, foi um dia que eu... E não aconteceu nada de muito especial, exceto que foi um dia após o dia 23, que era um dia extremamente simbólico e marcante para a gente. E porque a gente comemorava todos os dias 23, né? Então, de todos os meses. E daí, eu falei, bom, o dia 23 ele era importante enquanto era nosso. A partir do momento que nós não existe mais, então o dia 23 não é mais importante. Falei, então eu não vou nem citar ele, porque ele é um dia comum. E eu passei assim o dia 23. E no dia 24, talvez, foi a enchida de copo que faltava. E no dia 24, pela manhã, já acordei muito mal, e depois uma série de coisas foram acontecendo, e realmente foi um dia de muito choro. Então, até talvez complementando a mensagem que você recebeu aí no Facebook, esses momentos eles existem o tempo todo para todo mundo, eu não sou especial. A diferença, pelo menos comigo, assim, que eu sinto, é que eu luto contra ele. Então, assim, às vezes eu me deixo alguns minutos, porque a gente tem que se dar esse direito. Ou algumas horas, ou um dia, a gente tem que se dar esse direito. Mas a gente tem que saber o momento de falar, chega. Você usou a expressão luta. Numa luta alguém precisa, né, tomar a frente, brigar com ele. Vai ser uma briga, né, Lourdes? Eu queria registrar a presença da sua mãe. Como é o nome da sua mãe? Cleusa. A irmã Cleusa, a dona Cleusa, está aqui com a gente, acompanhando esse filho o tempo inteiro, do lado dele o tempo inteiro. Quero registrar também o nosso carinho, o nosso respeito à família da Fabi, aos pais da Fabi, os seus irmãos. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a história de vocês passa a ser uma história nossa também, de todo mundo que está conhecendo, que esteve acompanhando. E a vocês o nosso carinho e o nosso respeito. E saibam que quando oravam por ele, oravam por vocês. Quando pedimos a Deus por ele, pedimos a Deus por vocês. E que Deus os abençoe nesse momento também. E quando ele está falando aqui, nós estamos pensando na família como um todo também, mas sabendo
entendo que cada um está vivendo a sua dor de um modo diferente, né? Então, só para registrar o nosso respeito à família, né, como um todo. Lourdes, algumas coisas ele vai dizendo, eu sei que você fica aí elaborando algumas questões, mas lá atrás nós falávamos, por exemplo, sobre alternativa. Está aqui uma mãe representando outras mães, outras pessoas, e ele aqui outras histórias, enfim, mas tudo é luto, tudo é perda e tudo em busca de superar. E é uma mãe dizendo, não consigo, um oco, um vazio, já são 6 meses, enfim. Mas em algum momento nós falamos aqui sobre alternativas. Existem alternativas para se viver o luto? Você queria abordar isso um pouquinho? Você pode criar, né, como o Leonardo está criando, no meio da dor, uma alternativa, né? É muito difícil, mas eu preciso criar uma alternativa, né? Qual é a minha alternativa? Pô, eu estou, né, essa mãe há 6 meses chorando e sofrendo, então eu vou criar uma outra alternativa. Eu vou sorrir para todas as meninas que eu suponho tenha a mesma idade da minha filha. É uma alternativa, então você vai superando porque você vai se doando, né? Porque senão você vai viver o eterno luto de todos os dias 23. Por que dia 24 você chora? Porque você teve que despedir o dia 23. Porque ele não é mais nós, né? Lindamente falado. Porque, realmente, se você não despedi-lo, todos os dias 23, de todos os meses, de todos os anos, você vai sofrer. E isso é cruel, entendeu? Para si mesmo. Então, essa mãe, ela pode criar alternativas. E até você que está aí no conflito conjugal, você pode criar alternativas, entendeu? Pô, hoje eu vou decidir não brigar, né? Eu brigo com meu marido todos os dias, eu brigo com a minha mulher todos os dias. Hoje eu decidi criar uma nova alternativa. Hoje eu não vou abrir a boca. Então eu acho que a gente vai superando as nossas crises, as nossas perdas, criando alternativa. Agora, são poucas as estruturas, assim, não é que são poucas, mas existem várias estruturas, né? E algumas delas são fortes o suficientes para não deixar se vencer por alguma coisa. Outras demoram mais para, né, reacender a vida novamente. Então, há de se respeitar também o tempo de cada um. Essa mãe aqui citou, por exemplo, que ela se tornou amarga. E me veio à memória a palavra de Deus que diz assim, que não permita em seu coração nenhuma raiz de amargura. Cuidado com a raiz de amargura, cuidado com isso. Por isso que a gente está apresentando o tema hoje, gratidão, em meio a isso tudo. A gente está falando de luto, de perda, de morte, enfim, mas a gente está levantando a bandeira da gratidão. Pensa o que você pode agradecer a Deus pelos 13 anos da sua filha. Pensa nas coisas que você pode fazer em torno da lembrança, dos sentimentos bons que a sua filha plantou no seu coração. A raiz de amargura vai fazer você enrugar e desfazer-se e amontoar-se como num montinho de cinzas, sabe? Depois de ter sido queimada pela amargura, destruída pela amargura. Em nome de Jesus, faz alguma coisa e luta, por favor, contra esse sentimento que te destrói dia após dia nesse período todo, para que você fique somente para administrar o luto. Quando você vem falar de amargura, de vontade de morrer, eu temo que você se encaminhe numa direção de que não seja o melhor modo de você viver o seu luto, mesmo respeitando o seu tempo e a sua condição, mas só pensa nisso. Leonardo, antes de nós irmos para o intervalo, você falava sobre a fé. Como foi que a fé tomou um lugar novo nesse momento na tua história? Então, eu guardava muito para mim essas dúvidas todas que eu tinha. Eu não comentava isso com a Fabi porque era uma coisa muito própria minha e eu achava que isso em algum momento poderia deixar ela abalada desnecessariamente. Porque ela, por mais que ela não estava, assim como eu, com o hábito de ir à igreja e tudo mais, ela estava um pouco mais ligada, digamos assim, um pouco mais enraizada do que eu. E eu falei, bom, eu vou guardar isso para mim, porque isso pode ser mal para ela, né? Para ela, para a fé dela, então não tem por que eu ficar compartilhando isso. E só que a gente vive num casamento. E a gente conversa de uma série de coisas. E mentir para ela não ia.
Então eu torcia para ela não me perguntar. Mas quando ela perguntava, assim, às vezes eu respondia superficialmente, mas não tinha jeito. Às vezes a gente ia entrando nessa conversa e ia colocando meu ponto de vista. Mas eu evitava, assim, absurdamente tentar, digamos assim, pregar qualquer ideologia, qualquer ideia, até porque eu não tinha... Quando eu conversava com alguns amigos, ele falava, mas o que você acha? Eu falava assim, para mim tudo isso é uma interrogação. Eu não consigo afirmar nada. O que é, o que não é, se é verdade, se não é, eu não sei. Para mim é uma interrogação. Então, assim, você acredita em Deus, por exemplo? Para mim é uma interrogação. Se ele existe ou não. Entendeu? Então, assim, era uma coisa muito confusa. Só que quanto mais eu pesquisava, mais eu chegava à conclusão de que o não existir fazia mais sentido do que o existir. E chegou um momento que ela a Fabi já estava a par de toda essa ideia, e isso de fato estava fazendo muito mal para ela. Uma semana antes dela dar entrada no hospital, a gente conversando no carro, indo para algum lugar, tudo, e ela pegou e falou assim, eu não quero mais falar sobre isso porque isso está me deixando muito mal. Era o medo que você tinha. Era o medo que eu tinha. Só que assim, por anos eu guardei isso para mim e eu não conversava com ninguém, na verdade, sobre isso. Ela deu entrada no hospital e ela ficou por cerca de 10 dias ali em coma induzido. Durante esses 10 dias, foi criado no Facebook um grupo de oração que chegou a ter mais de 5.000 pessoas. Isso que acordava todos os dias às 4 horas da manhã para orar por ela. Não fui eu que criei o grupo, quem criou foi uns amigos dela de Curitiba. Mas eu incentivei, eu falei, poxa, legal. Né? E, na verdade, e o interessante é que pessoas de absolutamente todas as religiões participaram. E até por isso que eu falei, nunca vou falar de religião, porque seria uma afronta. Eu sentia que poderia ser desrespeitoso, porque todo mundo do seu jeito colaborou nesse processo. Sim. E não cabe a eu dizer qual oração foi a mais forte ou não, entendeu? Não tem como dizer isso. De jeito então nenhum. Seria muito desrespeitoso, né? Então eu falei, eu vou tratar todos absolutamente da mesma forma. E acontece que daí depois ela acordou. E eu falei, poxa, quando ela acordou, eu já tinha visto uma série de coisas muito impressionantes acontecerem. E a minha fé ela foi sendo reconquistada, digamos assim. Porque um dia eu tive ela. Sim. E ela foi sendo reconquistada. E o conceito de Deus, para mim, fez muito mais sentido. Porque o que eu dizia, um dia eu chamei a Fabi ali para conversar, a gente estava sozinho, e eu falei, olha, meu amor, a gente está procurando Deus no lugar errado. Porque a gente não vai encontrar resposta para Deus pela física, pela ciência, a gente não vai encontrar. Ali a gente vai encontrar mais dúvida do que resposta. Né? Então eu falei assim, e Deus ele se provou nesse processo todo, a existência dele, através de provas que eu, uma pessoa cética, poderia dizer, realmente faz sentido, ele existe. E eu falei para ela, falei assim, olha, você não consegue falar comigo, porque ela estava entubada. Falei, você não consegue falar com o médico, você não consegue falar para ninguém. Eu falei, imagina o quanto que isso deve ser amargurante para você ficar aí todos esses dias e não poder falar nada. Não conseguir se expressar, nem dizer se está coçando a perna. Entendeu? Então, assim, eu falei, mas... e sem contar todos os medos e angústias e todas as dúvidas que você pode ter na sua cabeça, você não poder compartilhar isso com ninguém. Eu falava, mas para Deus você pode. Porque você pode fazer oração, a qualquer momento ele vai te ouvir. E a hora que eu falei isso para ela, ela ficou olhando para mim com uma cara que eu disse, o que está acontecendo? Assim, sabe? Daí eu peguei e falei assim, olha, eu tenho orado e tem me feito bem. E eu falei, e eu gostaria que você fizesse isso também. Porque vai fazer bem para você. E eu não tenho a menor dúvida de que ela fez isso. Porque no decorrer que ela estava ali no hospital, a gente percebia que cada dia que passava ela estava mais em paz. Ela estava mais, tranquila, feliz. Então, assim, ela tinha motivos de sobra para poder estar desesperada ali. Mas ela não estava assim. E outras atitudes dela e outras situações, eu orei algumas vezes com ela ali também. Então, assim, esse conceito de fé e de Deus, ele se mostrou para mim através de provas, como, por exemplo, uma que eu citei, que foi aquela questão do coágulo, um coágulo de 8 centímetros que ela teve no coração. Ela teve diversos coágulos, né?
E muitos deles se dissolveram com a medicação que eles deram. Mas um coágulo de 8 centímetros, que é uma bola maior do que o microfone, mais ou menos o tamanho aqui da bola do microfone, estava dentro do coração dela. Meu Deus. E quando eles perceberam isso no exame, eles repetiram o exame, chamaram uma equipe médica altamente gabaritada, ela estava no hospital de ponta. Então, assim, todas as decisões eram tomadas por uma equipe que envolvia 5, 10 médicos de altíssimo gabarito, com exames de alta tecnologia. E eles fizeram o exame, repetiram o exame, discutiram o exame e estava ali o coágulo naquela imagem. E eles levaram ela para o centro cirúrgico. Quem fez a cirurgia nela, que era para ser uma cirurgia para durar no máximo umas 4 horas, acabou levando umas 13 horas. E eles, quando ela foi para essa cirurgia, o médico falou para mim, falou assim, olha, ela não vai aguentar, ela não tem condições, mas a gente vai tentar. Mas ela não vai aguentar. Daí, quando terminou a cirurgia, o cirurgião veio falar comigo e ele falou, olha, aconteceu uma coisa boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Eu falei, fala, porque para mim tanto faz. E daí ele pegou e falou assim, olha, não tinha o coágulo. Eu falei, mas como assim não tinha o coágulo? Aí o Leonardo cético de novo. Falei, antes de eu sair por aí falando que foi milagre, eu quero entender. Eu não vou sair por aí falando, porque eu sempre questionei muito as pessoas que falavam, isso daqui foi um milagre, foi um milagre. Eu falei, poxa, de repente a pessoa não viu direito, o exame deu errado. Eu falei, então eu quero ter certeza disso antes de sair por aí falando. Daí eu falei, mas como assim não tinha coágulo? Eu falei, tinha os exames, tudo. Ele falou, tinha, estava nos exames, tudo, mas a hora que abriu não estava lá. E esse coágulo era tão grande que ele entupiu o coração dela, que inverteu a função sanguínea do corpo dela e estava parando todos os órgãos dela. Meu Deus. Por questão de mais algumas horas, talvez, ela realmente tem uma falência geral por conta desse coágulo. E por isso que foi uma cirurgia de emergência. Daí eu falei, esse coágulo, ele pode ter dissolvido? Ele falou, não dissolveu, porque o que tinha sido dissolvido, já tinha sumido, mas esse não tinha sido dissolvido, ele era grande demais para ser dissolvido pela medicação que foi dada. Daí eu falei, ele pode ter saído? Ele falou, se fosse sair, ele ia sair para o canal do pulmão. E é um canal de 4 centímetros, ele tinha 8, não tinha como ele sair. Daí eu falei, e se ele se quebrasse? Ele falou, se ele se quebrasse, eu iria encontrar no pulmão pedaços de coágulo suficiente para ser um coágulo de 8 centímetros. Eu falei, isso não tinha lá no pulmão. Daí eu falei, então o que aconteceu com o coágulo? Ele falou, não sei. Então assim, e quem falou isso para mim foi um cirurgião de 40 anos de cirurgia. O que eu cheguei à conclusão? Eu falei, olha, se a gente for pegar os exames e fazer um laudo técnico de tudo isso daí, a gente vai encontrar uma resposta científica para isso. Lógico que vai encontrar. Dá-se um jeito, né? Eu não tenho dúvida que vai encontrar a resposta. Mas o que faz um milagre ser um milagre é algo fantástico acontecer de uma forma completamente inusitada para poder salvar uma vida. Então, para mim, foi um milagre. Uhum. Então, assim, eu falei, as chances disso acontecer seriam tão mínimas e de uma forma tão inexplicável, de uma forma que você teria que estudar tanto para poder chegar em alguma suposição, que para mim não me interessa estudar tudo isso daí. Para mim foi um milagre pronto. Uhum. Porque realmente aquilo salvou a vida dela. Naquele momento, ela veio a falecer depois. Mas salvou a vida dela naquele momento. E o lado ruim foi que eles descobriram, por conta da cirurgia, um sangramento enorme que ela estava tendo no pulmão. Ela perdeu mais de 4 litros de sangue por conta desse sangramento no pulmão. Então, assim, se eles não tivessem encontrado esse sangramento, que só pôde ser encontrado durante a cirurgia, ela também teria morrido por conta disso. Então, assim, daí você fala, então qual foi o sentido de salvar aqui para depois ela morrer 20 dias depois? O sentido foi o tempo extra que a gente teve. Porque durante esse tempo extra, foi o tempo que a gente teve para eu poder fazer uma despedida com ela, para a família poder ter uma despedida com ela, embora a gente não acreditasse que ela fosse morrer. A nossa despedida foi passar da forma mais intensa possível, da forma mais amorosa possível, os últimos minutos com ela. E ela também teve um tempo para ela poder se reencontrar com Deus. Então, assim,
esses milagres, eles aconteceram, as pessoas falam assim, poxa, né, mas a gente orou tanto, a gente pediu tanto, por que Deus não ouviu? Eu falo, mas ele ouviu, lógico que ele ouviu. Ele deu esse tempo extra. Ele talvez não teria ouvido se ela tivesse falecido direto naquela cirurgia ou lá na minha casa, como aconteceu. Mas, de fato, ele ouviu. E só que ele não deu aquilo que a gente estava pedindo. Porque o que a gente estava pedindo para ele era uma vida perfeita. E se eu fosse pedir para Deus, eu pediria talvez, me dá mais 10 anos, me dá mais 50 anos, me dá mais 100 anos. A gente é insaciável. Entendeu? Então, assim, Deus tinha um propósito para isso. Eu tenho certeza que ele falou, bom, o Leonardo já se despediu dela, a família já se despediu dela, a gente já se acertou, então agora ela pode partir. Então, assim, essa leitura que eu fiz desse processo todo foi uma forma, mais uma delas, de eu traduzir um momento muito difícil, pegando momentos que eu posso eleger como momentos bons, para esses momentos ficarem marcados para mim. Eu poderia ficar marcado para mim a imagem das cicatrizes que ela tinha, dos momentos de desespero que a gente teve, dos momentos que me chamaram para eu me despedir dela porque ela não ia aguentar. Eu poderia marcar na minha cabeça os momentos ruins. E que, em geral, é o que as pessoas fazem no processo de luto. Ficam só presas no momento ruim. E isso vira uma sombra que acompanha a pessoa pro resto da vida. Porque você vai ficar marcado, assim, é o que eu falo, eu tive 8 anos de relacionamento com ela, um pouco mais de 8 anos. A família, o pai e a mãe tiveram 27 anos. Como que um momento, que é um momento enorme, que é o momento da morte, mas é um momento. Como que esse momento pode ser mais importante do que 27 anos de vida e de alegria? Quando a minha mãe, que está aqui, ela teve um momento que ela estava meio depressiva, tudo isso há alguns anos atrás. E eu comentando com a Fabi, comentando com o meu irmão também, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Daí eu falei, vamos dar um cachorro para ela, porque eu tinha comprado um cachorro também para a Fabi, no momento que a Fabi estava ruim. E eu ficava naquela dúvida, eu falei, poxa, mas vai chegar um momento que esse bichinho vai morrer. E falei, vai ser uma dor enorme a hora que esse bichinho morrer. E tem muita gente que fala assim, eu não quero ter um cachorro porque o dia que morrer eu não vou aguentar. Daí eu cheguei à conclusão, falei, bom, quanto que vive um cachorrinho desse? Uns 12 anos? Uns 14 anos? Falei, bom, quanto que dura um luto por perder um cachorro? Uns 6 meses? Então, assim, vão ser 14 anos de alegria contra 6 meses de tristeza. Eu acho que vale a pena. E falta tempo no programa para a gente continuar ouvindo. E a Lourdes vai ter que voltar aqui comigo mais vezes, porque hoje você não vai ter tempo de falar, mas era o nosso combinado, né, Lourdes? Ela veio para ficar aqui com a gente, mas é muito rico ouvi-lo falar dessa maneira, com essa lucidez toda. E eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, né? Eu fico entendendo que vocês que conviveram com a Fabi, você que conviveu com seus entes queridos, eu com os meus, e por algum motivo perdemos, né, o convívio com essa pessoa, nós cremos. Nós sabemos que o que há de vir é garantido o suficiente por Jesus, de que este tempo de saudade, ele não é maior do que o tempo vivido pelo tamanho do amor que temos pelas pessoas que amamos e por uma vida sem fim que nos é garantida em Jesus Cristo. Então, pese o amor, pese o convívio, pese as alegrias, pese e veja o quanto lhe é suficiente ter isso guardado no seu coração para renovar a sua esperança de que ele e a Fabi vão estar juntos novamente. Eles estarão juntos novamente, nós ainda os veremos juntos, porque Jesus vai voltar. Porque haverá um dia chamado, que nós chamamos carinhosamente de Manhã da Ressurreição. Eu terei minha filha nos braços de novo, ele vai receber a Fabi, você vai receber os seus queridos, você vai receber sua filha, mãe, seu filho, seu marido, sua esposa. Nós o veremos, porque cremos em Jesus. Leonardo, de novo, muito obrigada. E eu não vou prometer que não vou mais te convidar. Não vou fazer isso aqui, porque ainda temos outros temas, temos outras coisas bonitas para discutir. E eu acho que você vai ser sempre bem-vindo aqui no meu sofá. Obrigada, viu? Daqui sua mão.
Deus te Obrigado, eu abençoe. agradeço demais também. Lurdinha, a gente se vê semana que vem. Só um beijo aí pro pessoal de casa e até semana que vem. Um beijo enorme, prazer estar aqui de novo nessa, né, TV tão querida. Obrigada, meu amor. E para não dizer que ela falou só esse pouquinho aqui, faremos juntas esta semana um Sem Tabus, tá? Eu espero você, de quinta para sexta, meia-noite, como a Maria de Lourdes vai estar comigo. Mas, amados, beijo. Até semana que vem. Guarde as coisas boas no coração. Agradeça a Deus pela vida, porque sobre a morte, Ele também tem poder e Ele já resolveu isso para nós. Um abraço.